Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 29. Consciência ferida. Na noite de 23 de setembro de 1954, recebemos pela segunda vez a presença de Maria da Glória, uma entidade sofredora que se devota agora à nossa casa. Regressando ao nosso círculo de orações, com a palavra falada, trouxe-nos nesta noite a sua história comovente que passamos a transcrever. Meus amigos, Deus nos ampare. Depois de minha primeira visita, eis que torno a vossa casa, que funcionou para mim como um ninho de socorro e um tribunal de justiça. Mulher padecente, trazia enlaçado a mim, qual se fora erva sufocante, sobre árvore ferida, o espírito revoltado de meu próprio filho, cuja reencarnação impedi num processo de aborto, no qual, por minha vez, perdi a existência. Leviana e surda ao dever, adquiri compromissos com a maternidade detestando-a, e, por odiar o rebento que me palpitava no seio, procurei destruí-lo, usando venenosa beberagem que igualmente me furtou a vida corpórea. Entretanto, se supunha que a morte fosse um ponto final, a minha tragédia íntima estava profundamente enganada, porque a poça de sangue a que se me reduziram os despojos levantou-se diante de mim uma sombra acusadora. A princípio dessa nuvem amorfa nascia o choro incessante de uma criança recém-nata, tentando emudecer aqueles vagidos angustiosos. Inutilmente rezei, usando orações decoradas na infância. A nuvem, porém, jazia algemada ao meu próprio peito, através de laços cuja consistência ainda hoje não posso definir. Abandonei, amedrontada, o meu aposento de mulher solteira e, esquecendo o culto do prazer a que me dedicara, procurei fugir, como se eu pudesse escapar de mim mesma. Perdi a ideia de rumo. Esqueci o calendário. De minha memória desapareceu a noção de tempo. Guardava a consciência de que a nuvem e eu corríamos sem cessar. Houve, contudo, um momento em que a sombra se converteu na forma de um homem que me perseguia amaldiçoando. Desnaturada. Assassina, assassina. Anelei, assim, depois da morte, a vinda de outra morte que me afundasse no esquecimento. Sentindo sede, debruçava-me no charco. Torturada de fome, atirava-me aos detritos dos animais mortos no campo. Ah, como será possível alguém adivinhar na terra, enquanto a bênção do corpo físico é uma graça para o espírito que opera entre os homens, o tormento da consciência que edificou em si mesma o inferno que a envolve? Minha existência passou a ser um suplício constante, terrível e inominável. Chegou, todavia, a noite em que, à maneira de náufrago fatigado, vim dar à praia de vosso templo. Mãos amigas apartaram-me da sombra agressiva a que me prendia agoniada. O alívio surgiu, por fim. Entretanto, de alma conturbada, roguei esclarecimento para o meu desvario
embora conhecendo a minha culpa de pecadora penitente. Recebi de imediato a resposta. Um de vossos amigos, abre parênteses, nota do organizador, refere-se à entidade, a um dos benfeitores espirituais que nos assistem às tarefas, fecha parênteses. Justamente aquele que me acompanha aqui, nesta noite, com fins educativos, submeteu-me a longa intervenção magnética e, fazendo com que minhas reminiscências recuassem no tempo, vi-me no rio, menina mal-nascida, amparada por nobre mulher. Para ser mais explícita, devo adiantar que esta criatura era Dona Mariana Carlota, a Condessa de Belmonte, aia do imperador Dom Pedro II, ainda criança. Fui conduzida ao leito de pálida menina enferma que morria pouco a pouco. Essa menina era a princesa Dona Paula, que se afeiçoou a mim com natural carinho. Mas, por morte dela, eu ficava, aos 13 anos, novamente desamparada. No entanto, benfeitores do palácio estenderam-me braços generosos e fui mantida em São Cristóvão, na posição de criada humilde. Aos 20 de idade, desposei um artesão da casa real. Miguel era o nome de meu marido. 2 filhas vieram ao nosso encontro. A tentação dos prazeres carnais, porém, fascinava-me o espírito inferior. Foi assim que aceitei a proposta indigna de um homem que me arrancou do lar para a delituosa aventura. Na tela de minhas recordações, surgiu então a noite do dia 4 de setembro de 1843, noite festiva, que consagrou o casamento daquele que era o imperador do Brasil. Mulher, moça, esposa e mãe, olvidei minhas obrigações e fui à procura de quem passara a ser o adversário de minha felicidade, a fim de receber-lhe a companhia na rua direita, junto ao Arco do Triunfo, com o qual se comemorava a grande cerimônia. O Rio, nessa data, acolhia a nova imperatriz dos brasileiros. É necessário me detenha nesses fatos, esclarece o benfeitor que me auxilia, para marcar em nossa lição que o tempo não desaparece com o passado, continuando vivo em nosso presente, como estará também vivo para nós no grande futuro. Na noite a que me reporto, fui surpreendida por meu esposo numa atitude de desconsideração aos compromissos que abraçara. Miguel não resistiu. Respondeu-me a loucura com o suicídio. Transformou-se-me então a vida. Dificuldades sobrevieram. Enjeitei minhas filhas. Partilhei o destino do aventureiro que, em seguida a minha irreflexão, me atirou ao resvaladouro das mulheres de ninguém. Entretanto, a sombra de meu companheiro suicida nunca mais se apagou de meus passos. Seguiu-me, não obstante desencarnado, agravou-me as provações e reuniu-se a mim quando me desliguei do corpo de carne, num asilo de alienados mentais, depois de atribulada peregrinação pelo meretrício. Escuros tempos assomaram-me à lembrança. O caminho expiatório é um trilho de sofrimentos e reparações, e nós éramos 2 condenados, respirando a escuridão de noite profunda. Uma noite imensa, povoada de gemidos,
de blasfêmias, de dor, até que renasci na carne, novamente em corpo de mulher, amando-me e odiando-me ao mesmo tempo. Miguel intentara ser meu filho, contudo, arruinei-lhe os propósitos, recusando a maternidade menos feliz, retornando nós dois, desse modo, às trevas de onde vínhamos. Agora, tudo de novo a recomeçar. Um século, meus amigos. Um século de um erro a outro erro. Vede o martírio da mulher que em 100 anos nada mais fez senão transviar-se por invigilância. De 1943 até o ano findo, padecimentos novos me exacerbaram a luta, até que a prece e o amor me socorreram. Venho, pois, compartilhar-vos a oração, a fim de que me renove, de modo a partir dignamente ao encontro do esposo que buscou reaproximar-se de mim, na condição de filho, para, de alguma sorte, ensaiarmos juntos a jornada reparadora. Com a presente narrativa, não tenho outro intuito senão dizer-vos que a vida está continuando, que o trabalho não cessa, que o tempo não morre. E ai daqueles que caem, por soerguimento, muitas vezes constitui fogo e fel no coração. Sou um espírito em reajuste, alguém que vos bate à porta, rogando amparo, pobre mulher que fala às outras, avisando-as quanto ao flagelo que nos aguarda, cada vez que o nosso coração foge aos princípios superiores da senda de elevação. Expresso-me assim, porque os homens, até certo ponto, são produto de nossa influência e domínio. Os homens que nos partilham o leito, que se nutrem do pão que amassamos, que nos absorvem os pensamentos e que nos ouvem as palavras são nossos filhos e nossos irmãos, dependendo de nós para a vitória da justiça e do bem. Que o Senhor nos dê consciência de nosso mandato, que as companheiras presentes me ajudem com as suas preces, aproveitando igualmente a experiência aflitiva da mísera irmã que, em se perdendo há tanto tempo, ainda não conseguiu recuperar-se. Que Deus nos ilumine. Maria da Glória. Maria da Glória, entidade amiga não identificada. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. Coração e cérebro. No encerramento das nossas atividades, na reunião da noite de 2 de outubro de 1954, foi Meimei quem tomou as faculdades psicofônicas do médium, alertando-nos para a cultura do coração. Imaginemos um castelo de prodigiosa beleza no cimo da montanha, talhado em ouro maciço, ostentando torres de cristal, ameias incrustadas de pérolas e pátios, pavimentados de brilhantes, entre ogivas refulgentes, mas sem água que lhe garanta a habitabilidade e alegria. Ao clarão diurno, faísca de cintilações, e à noite, assemelha-se a santuário sublime, vestido de prateada luz. Entretanto, na aridez em que se encrava, reduz-se a solitário retiro, no qual somente as aranhas e as serpes da sombra se amontoam,
rebeldes e envenenadas. Eis, porém, que surge um dia em que de fonte oculta aflora no palácio um fio d'água humilde, e onde havia abandono, aparece o pouso agasalhante, cercado de jardins, substituindo a secura que se enfeitava de pó. Escorpiões e víboras fogem apressados ante os hinos do trabalho e as vozes das crianças. Temos nesses símbolos o cérebro supermentalizado e o coração regenerador, o raciocínio erguido às culminâncias da cultura, mas sem a compreensão e sem a bondade que fluem do entendimento fraterno. Pode ser um espetáculo de grandeza, mas estará distante do progresso e povoado pelos monstros das indagações esterilizantes ou inúteis. Enriqueçamo-lo, porém, com o manancial do sentimento puro, e a inteligência converter-se-á, para nós e para os outros, num templo de sublimação e paz, consolo e esperança. Cultivemos o cérebro sem olvidar o coração. Sentir para saber com amor, e saber para sentir com sabedoria, porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. Meimei. Meimei, pseudônimo de Dona Irma de Castro Rocha, companheira espiritual do grupo Meimei em Pedro Leopoldo, desencarnou em 1946. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, Diversos Espíritos. 31. Um irmão de regresso. Os ensinamentos por nós recolhidos na reunião da noite de 7 de outubro de 1954 constituem, a nosso ver, informações de grande interesse para todos os companheiros que militam no socorro aos desencarnados. O mensageiro espiritual que nos visitou foi o nosso confrade Efigênio S. Vitor, antigo trabalhador do Espiritismo em Belo Horizonte, onde por largos anos emprestou as melhores forças à doutrina que nos reconforta. Sua palestra psicofônica demonstra, com detalhes, a carinhosa atenção prodigalizada por nossos benfeitores espirituais aos nossos agrupamentos doutrinários, porquanto que se dá em nossa agremiação simples e sincera, acontece em todas as casas espíritas, onde o escopo essencial seja o serviço ao próximo, sob o amparo de nosso Divino Mestre. Leiamos-lhe a mensagem consoladora e instrutiva. Espírita militante que fui, muitas vezes, dirigindo sessões mediúnicas, desejei que algum dos companheiros desencarnados me trouxesse notícias do além, tão precisas e claras quanto possível, a começar do ambiente das reuniões que eu presidia ou das quais partilhava. Desembaraçado agora do corpo físico, não obstante carregar ainda muitas velhas imperfeições morais, tentarei comentar nossa paisagem de serviço no intuito de fortalecê-los na edificação que fomos chamados a levantar. Como não ignoram,
Operamos aqui em bases de matéria noutra modalidade vibratória. Por mercê de Deus, possuímos nossa sede de trabalho em cidade espiritual, que se localiza nas regiões superiores da Terra ou, mais propriamente, nas regiões inferiores do céu. Gradativamente, a humanidade compreenderá, com dados científicos e positivos, que há no planeta outras faixas de vida. E assim como existe, por exemplo, para o serviço humano o solo formado de argila, areia, calcário e elementos orgânicos, temos para as nossas atividades o solo etéreo, em esfera mais elevada, com as suas propriedades químicas especiais e obedecendo a leis de plasticidade e densidade características. É de lá, de onde se erguem organizações mais nobres para a sublimação do espírito e onde a natureza estua em manifestações mais amplas de sabedoria e grandeza, que tornamos ao convívio de nossos irmãos encarnados para a continuação da tarefa que abraçamos no mundo, satisfazendo, porém, ao nosso objetivo essencial. Aproveitaremos os minutos de que dispomos para falar-lhes, de algum modo, acerca da tela de nossas atividades, qual ocorre aos demais santuários de nossa fé, orientados pelo devotamento ao bem, junto aos quais o plano superior mantém operosas e abnegadas equipes de assistência. Nossa casa, consagrada à espiritualidade, é hoje um pequeno, mas expressivo posto de auxílio, erigido à feição de pronto socorro, com a supervisão e cooperação de vasto corpo de colaboradores, em que se integram médicos e religiosos, inclusive sacerdotes católicos, ministros evangélicos e médiuns espíritas, já desencarnados, além de magnetizadores, enfermeiros, guardas e padioleiros. Temos aqui diversificadas tarefas de natureza permanente. Nossa reunião está garantida por 3 faixas magnéticas protetoras. A primeira guarda a Assembleia Constituída e aqueles desencarnados que se lhes conjugam a tarefa da noite. A segunda faixa encerra um círculo maior, no qual se aglomeram algumas dezenas de companheiros daqui, ainda em posição de necessidade, à cata de socorro e esclarecimento. A terceira, mais vasta, circunda o edifício, com a vigilância de sentinelas eficientes, porque, além dela, temos uma turba compacta, a turba dos irmãos que ainda não podem partilhar, de maneira mais íntima, o nosso esforço no aprendizado evangélico. Essa multidão assemelha-se à que vemos, frequentemente, diante dos templos católicos, espíritas ou protestantes, com incapacidade provisória de participação no culto da fé. Bem junto à direção de nossas atividades, está reunida a grande parte da equipe de funcionários espirituais que nos preservam as linhas magnéticas defensivas. À frente da mesa orientadora, congregam-se os companheiros em luta a que nos referimos. E, em contraposição com a porta de acesso ao recinto, dispomos em ação de 2 gabinetes com leitos de socorro, nos quais se alonga o serviço assistencial.
Entre os dois, instala-se grande rede eletrônica de contenção, destinada ao amparo e controle dos desencarnados rebeldes ou recalcitrantes. Rede essa que é um exemplar das muitas que, da vida espiritual, inspiraram a medicina moderna no tratamento pelo eletrochoque. E assim organiza-se nossa casa para desenvolver a obra fraterna em que se empenha a favor dos companheiros que não encontraram, depois da morte, senão as suas próprias perturbações, assinalando de maneira fugacíssima o setor de nossa movimentação. Devemos recordar que, acima da crosta terrestre comum, temos uma cinta atmosférica que classificamos por cinta densa, com a profundidade aproximada de 50 quilômetros e, além dela, possuímos a cinta leve, com a profundidade aproximada de 950 quilômetros, somando 1000 quilômetros acima da esfera em que vocês presentemente respiram. Nesse grande mundo aéreo, encontramos múltiplos exemplares de almas desencarnadas, junto de variadas espécies de criaturas subhumanas em desenvolvimento mental no rumo da humanidade. Milhões de espíritos alimentam-se da atmosfera terrestre, demorando-se, por vezes, muito tempo na contemplação íntima de suas próprias visões e criações, nas quais habitualmente se imobilizam, à maneira da alga marinha que nutre a si mesma, absorvendo os princípios do mar. Meus amigos, para o espírita, a surpresa da desencarnação pode ser muito grande, porque além túmulo continuamos nas criações mentais que nos inspiravam a existência do mundo. O Espiritismo é uma concessão nova do Senhor, a nossa evolução multimilenária. Surpreendemos em nossa doutrina vastíssimo campo de libertação, mas também de responsabilidade profunda, e o maior trabalho que nos compete efetuar é o de nosso próprio burilamento interior, para que não estejamos vagueando nas trevas das horas inúteis, pois somente aqueles que demandam a morte, sustentando maiores valores de aperfeiçoamento próprio, é que se ajustam sem sacrifício à própria elevação. Reportando-nos à experiência religiosa, poucos padres aqui continuam padres, poucos pastores prosseguem pastores, e raros médiuns de nossas formações doutrinárias continuam médiuns, porquanto os títulos de serviço na terra envolvem deveres de realização, dos quais quase sempre vivemos em fuga, pelo vício de pretender a santificação do vizinho antes de nossa própria melhoria, em nos referindo à construção moral da virtude. A morte é simplesmente um passo, além da experiência física, simplesmente um passo. Nada de deslumbramento espetacular, nada de transformação imediata, nada de milagre, e sim nós mesmos, com as nossas deficiências e defecções, esperanças e sonhos. Por isso, propunha-me a falar-lhes, de algum modo, nesta primeira visita psicofônica, do compromisso que assumimos, aceitando a nossa fé pura e livre, porque, no movimento renovador tão grande,
tão iluminativo e tão reconfortante quanto o nosso, é muito fácil começar, muito difícil prosseguir e, apenas em circunstâncias muito raras, somos capazes de conquistar a coroa da vitória para a tarefa que encetamos. Somos espíritas encarnados e desencarnados. À nossa frente desdobra-se a vida que precisamos compreender com mais largueza de pensamento, com mais altura de ideal e com mais sadio interesse no estudo e na prática da doutrina, que vale nossa peregrinação por sublime empréstimo de Deus. Não se esqueçam de que, se é grande a significação de nossa fé, enquanto viajamos no mundo, a importância dela é muito mais ampla depois de perdermos a veste fisiológica. Em outra oportunidade, tornaremos ao intercâmbio. Nossos assuntos são fascinantes e, em outro ensejo, nossa amizade voltará. Jesus nos ilumine e abençoe. Efigênio S. Vitor. Doutor Efigênio S. Vitor, espírita militante e sumamente devotado à causa do Evangelho, sócio fundador do Centro Espírita Tiago Maior e da Sociedade de Amparo à Pobreza de Belo Horizonte, desencarnou em 1953.